tô aqui com a Victoria. Victoria, muito obrigado por topar participar do podcast. Eu que agradeço pelo convite. Legal, legal. A gente estava conversando, né, antes, como é que tu descobriu a página. Tu sabe quanto tempo que tu já segue a página ou não? Não tenho nem ideia. Não tenho ideia, só sei que eu tava vendo que eu sou membro do grupo Sociobiologia e Etologia faz um ano, então talvez por volta de um ano eu siga a sua página. A gente deve mencionar que esse é o grupo do Matheus, que também já participou aqui Isso, Matheus do Coelho. podcast. Matheus Coelho, exatamente, famoso já na internet. E quem, tu disse também, tu segue aquela página Quem, né, que também é Quem isso? do Daniel, que também já participou do podcast. Legal, legal saber que E essas aquela páginas têm. página Queer Voy. Queer Voyeur. Pois é, eu não sei quem é o dono dessa página, mas ela é engraçada, né? O cara faz umas. Eu tô supondo que é um homem, eu não sei se é, mas eu né, É, não disse se é assim, um homem é ou um uma homem. mulher. E, É um pois é, homem. e é muito engraçada, né? Ele tem uns takes, assim, muito engraçado. E vamos te apresentar. Eu não sei o que tu faz, o que tu. Se tu estuda, trabalha. Diz aí pra gente, te apresenta um pouco. Bom, meu nome é Vitória, eu sou engenheira florestal pela Universidade de São Paulo, só que agora eu tô fazendo a faculdade de Ciências Biológicas, que era o que eu realmente queria mesmo. No momento eu estou procurando emprego e, e também faço a faculdade. E tu, quando estava na USP, tu teve muitos encontros assim interessantes com os estudantes mais militantes, Com assim. certeza. Com É, certeza, falam que a Exalc, né, a USP de Piracicaba, é um lugar mais conservador, assim, mas acho que só no curso de agronomia. Mas se você vai para engenharia florestal, para ciências biológicas, para o curso realmente que tem mais militante é a gestão ambiental. Mas, tinha muito militante. Só que tinha um grupo de pessoas liberais que era o grupo de estudos em Range, que eu participei. Mas era uma coisa bem. Éramos poucos. eu quando estava na USP de Ribeirão, eu também eu vi. Eu não via muita coisa tão esquerdista, assim, claro, porque eu nem participava, né? Eu não entrava muito nessas coisas de diretor acadêmico e coisas assim, mas eu lembro, eu fiquei meio chocado com o número de grupos evangélicos, que tinha grupo de estudo da Bíblia, esse tipo de coisa. Pelo menos em Ribeirão, né? Era muito comum isso. Agora, esquerdista, assim, bem. Eu não. Claro que tinha, né? Obviamente, mas eu nem participava, assim, então eu não me fixei muito. Vamos voltar ao ponto principal da nossa discussão hoje, que é o feminismo, e eu queria justamente conversar com uma mulher sobre isso, porque a ideia é que, poxa, para um homem, né, não custa muito trabalho não ser feminista, né? É meio que a gente cresce ouvindo, sei lá, que o homem é horrível do lado do feminismo, né? As feministas que, o homem tem tudo que é coisa, tudo que é ruim vem do homem. Então, não custa, não é tão difícil assim, né? Deixar de ser feminista, embora tenha muitos homens feministas. Mas para a mulher, eu acho que tem que pensar um pouquinho, né? Não vem assim também tão natural. Eu não sei como é que foi a tua experiência com isso. Tu sempre te considerou não feminista ou tu de início te identificava com essas ideias? Como é que foi? Sobre o feminismo. Na adolescência, eu era feminista. Eu fui, né, seduzida pelas ideias que as mulheres são oprimidas, e também pelas ideologias de esquerda, que no socialismo todo mundo ia ser igual e feliz e não ia ter fome, pobreza, etc. Mas, né, depois da adolescência você vai crescendo, você vai amadurecendo e vê que as coisas não são assim, né? Eu sou a favor que todos sejam tratados igualmente. Homem, mulher, branco ou preto. Aí algumas pessoas vão pensar, mas isso é feminismo, você é a favor da igualdade entre os sexos. Mas aí você cairia naquele, né, na falácia do escocês de verdade.
Hoje em dia, as mulheres têm todos. Hoje em dia, no Ocidente, as mulheres têm todos os direitos que os homens e alguns privilégios. E agora, vai, antigamente as feministas elas queriam o voto, ter o direito de frequentar a universidade, de trabalhar em qualquer área. E hoje em dia, o movimento ficou tipo, eles não têm mais o que fazer, sabe? E agora eles ficam, falando, por exemplo, de personagens femininas nos jogos que são muito sexualizadas. Tipo, começam a falar de coisas meio inúteis, porque as mulheres no Ocidente já têm todos os direitos dos homens. Então é por isso que eu me considero antifeminista. E vamos falar um pouco mais da tua época feminista, porque eu acho isso interessante, como as pessoas mudam de ideia, né? Eu também já me considerei bem esquerdista, socialista, esse tipo de coisa. E o que te levou, assim, tu foi meio que por osmose ou tu leu alguma feminista, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que eu não cheguei a ler uma feminista. Fui com essas ideologias, né? No período da adolescência, né? Você vai pegando essas ideias, você é facilmente influenciado. Mas muitos, principalmente quem me começou a me mostrar que as coisas não são bem assim, foi principalmente o Clarion, com os vídeos dele sobre esse assunto, sobre feminismo. Acho que ele e o Daniel Fraga, meus principais youtubers que me fizeram parar de ser esquerdista. E isso veio junto com parar de ser feminista também, ou isso foi separado? Porque tem um monte de gente liberal feminista, né, que se diz também. E aí eu não sei onde que tu te encaixaria essa Eu acho que foi ao classificação. mesmo tempo. Foi ao Uhum, mesmo tempo, durante a adolescência, eu era feminista, esquerdista. uhum. Aí eu fui vendo, né, o outro lado e vendo que as coisas não eram bem assim, que as mulheres já têm todos os direitos que os homens e agora, basicamente o que elas fazem, o que o movimento feminista faz hoje em dia é procurar pelo em ovo, né? Pelo Sim, menos no Ocidente. sim. E tu nunca, bom, pelo fato de que tu já foi religiosa em algum ponto da tua vida? Eu fui criada, né, numa família católica, eu estudei em colégio de freira, Olha. mas, né, depois sempre gostei de ciências, principalmente de biologia, Uhum, até que eu vi que isso era incompatível, né? uhum, uhum. E também, na questão familiar, também os meus pais demoraram um tempo para me aceitar que eu não seguia a mesma religião, mas hoje eles Hum, são de boa, eles aceitam. E eles hoje em dia também são menos religiosos sim. Eles são que quando eu era católicos ou criança. evangélicos? São católicos, eu fui criada em família católica, estudei em escola de freira. Sim, sim. Eu estudei em colégio de freira também. O meu primeiro grau foi em um colégio Santa Teresa de Jesus e era de freira, tinha um convento, um pequeno convento ali. E eu me sentia assim bem. Eu não sei, eu nunca me senti religioso, né? Nunca passei por essa fase assim de acreditar de verdade, sabe? Eu passei por uma fase onde eu tinha dúvidas, né? Será que existe? Será que não existe? Mas eu lembro, assim, claramente nas missas, porque as freiras nos levavam na missa, né? Tinha, pelo menos uma vez por semana, a gente tinha que ir à missa ali no colégio mesmo, tinha uma capela. E eu lembro da reza, durante a reza, que todo mundo ficava de joelhos, né, rezando. E eu lembro de ficar, assim, abrir meus olhos mas com que eles estão conversando, sabe? Eu me perguntar, porque eu não estou conversando com ninguém está me falando comigo, eu não entendo essa. Não sei, então eu sempre tive essa abordagem, assim, meio cética com a religião. E quando eu descobri a ciência veio depois, né? Eu meio que caiu a ficha, assim, tá, é essa aqui, né? A explicação das coisas. É por aqui o caminho, digamos assim, né? Não é essa historinha aqui. Mas sabe que quando eu estava procurando alguém para conversar sobre feminismo, alguma mulher, né, em específico, para conversar sobre feminismo, tu sabe que
praticamente todas as opções que me sugeriram eram religiosas. Não eram feministas, Eu obviamente imagino. eram antifeministas, mas eram religiosas. E religiosas, assim, bom, não sei se tu viu, né? Tu viu aquele meu. Claro que tu viu, tu respondeu o post Com aquele certeza. da. Aquele post. Como é que era o nome dela mesmo? Agora até me esqueci. A Preta de Ah, Rodinhas, não né? me... Preta de Ela deve Rodinhas. ter visto aquele seu post que você falou que, em média, as pessoas muito religiosas tendem a ter um QI mais baixo. E ficou putaça, Ficou, né? deve ter, deve ter. Tipo, eu não vou falar com esse É cara. verdade. Não, Tipo, com isso é certeza. só uma média. Isso não quer dizer. Podem existir pessoas muito religiosas, muito inteligentes, podem existir ateus muito burros, mas é uma média. É verdade. Os dados não mentem. É verdade, esse raciocínio estatístico, assim, das médias, né? Isso é uma coisa tão difícil para as pessoas entenderem. Eu não sei, eu realmente sempre me choco com isso, né? Que a gente fala, principalmente no feminismo, aliás. Eu lembro que eu estudei psicologia na PUC de Porto Alegre e era 90 e, sei lá, 97% mulheres, não é? E assim, a gente não podia, quando eu tentava levantar alguma dessas questões, né? As mulheres são mais assim, homens são mais assado. Meu Deus, não, mas eu não sou assim. Eu sou uma mulher e não sou desse jeito. E, tipo, tá óbvio, né? Vai ter É tem só um, uma é a média. média, né? Tem um desvio É uma padrão ali média. gigante. E não. Esse conceito ainda, eu não sei. Mas vai junto. Tu vê que a maioria, a grande maioria pelo menos no Brasil, né? Que eu vi, a maioria das antifeministas são religiosas, são católicas, são evangélicas, é desse tipo. E eu acho isso, não sei, é estranho por um lado, tem sentido, né, por um lado, porque, sei lá, se tu vai seguir a Bíblia, né, e a opinião da Bíblia sobre mulheres é, é da época da idade, né, do bronze e da Palestina da Daquela idade do bronze. idade. Então, é meio, obviamente, vai ser incompatível com o feminismo, principalmente esse feminismo mais radical de hoje em dia. Mas não tem nada que ver, né? Assim, a princípio, logicamente, tu não precisa ser religiosa para não ser feminista, né? Sim, concordo. Você pode criticar o feminismo sem usar nenhum argumento religioso. Hum. Pois é, mas Não, olhando aqui, é mais difícil. o. Sim, é um pouco mais difícil, Hum. mas Tem que é pensar, totalmente né? possível. Tem que pensar Pelo mais. roteiro aqui, sobre. Você falou a questão, né, do catolicismo. É engraçado, né, que, tipo, Maria, eles falam muito mais de Maria do que de Jesus e Deus. Eles Tu vê isso? idolatram muito Maria. É, E é, essa principal, né, diferença entre católicos e evangélicos. Tipo, evangélico não pode falar de Maria, é que é isso verdade. aí, é idolatria. A idolatria. Mas eles falam, né, que Maria é mãe de Deus. Hum. Eles idolatram quase que no mesmo nível de Jesus. Eu acho interessante isso justamente porque também tem essa ideia, né, essa concepção de que a religião católica, principalmente, ou todas as religiões seriam muito patriarcais e tudo mais, né? Essa é um argumento do feminismo, né? Inclusive para tirar a mulher da religião, porque a religião seria muito patriarcal, né? E enquanto que quando tu vê, assim, essa é uma simplificação extremamente boba, porque quando tu para pensar mesmo, não só do catolicismo, né, mas se tu olhar para trás nas religiões grego-romanas, né, tu tem praticamente a mesma quantidade de deuses homens e deusas mulheres, não é? E as deusas mulheres são idolatradas da mesma maneira, tem templos gregos, coisa, sabe, gigantesca. E o catolicismo deu continuidade a essa tradição, porque essa coisa, né? É difícil achar uma procissão para um santo que seja maior, por exemplo, que a procissão para Maria, né? Para as virgens. Aqui eu estou no México agora e todo lugar que eu vou tem uma foto da Virgem de Guadalupe, né? Que eles chamam que em Guadalupe houve é aquela história aqui, né? De que uma conversão em massa, porque um índio na época viu uma imagem da Virgem, e aí foi uma conversão assim gigantesca. Então essa virou a tal da Virgem de Guadalupe, e as procissões mais gigantes, né, aí no Brasil para como é que é, navegantes, né,
Iemanjá, a própria Iemanjá, que é essa mescla aí de Maria com religiões africanas, são os que mais atraem devotos, não é? Então, se a religião fosse tão patriarcal assim, a mulher teria espaço nenhum, e tu vê que não tem, né, um espaço tão pequeno assim. Nas religiões na religião judaico-cristã, monoteísta, abraâmico, sim, elas são bem patriarcais, mas não foi sempre assim, né? Assim, já é outro assunto, né? Mas eu acho bem interessante como a religião, a própria religião católica é bem menos, né? Os judeus, já que eles eliminaram tudo isso, eles não queriam ter vários deuses. É bem mais pobre em termos de símbolos, né? Que a religião grego-romana. Tu tem um simbolismo muito maior, um insight sobre a natureza humana muito mais profundo que a religião judaico-cristã, né? Mas voltando para a história do feminismo, eu vou fazer aqui meio que papel do advogado do diabo, porque pelo visto eu e tu concordamos com 99%, né, da crítica ao feminismo. Mas, por exemplo, uma das coisas, eu não sei, né, a tua experiência assim, de vida, os feministas dizem que a mulher ainda sofre muito, né? Se ela sai na rua, ela é objetificada, ela tem maior risco de ser estuprada, de ser violentada, e que elas estão lutando, na verdade, para se protegerem dos homens, esse tipo de coisa. Qual é a tua visão sobre isso? Eu acho que atualmente no Ocidente tem um lado bom e um lado ruim de ser mulher, assim como tem um lado bom e um lado ruim de ser homem. Uhum. Claro, a mulher tem mais chance de ser estuprada, mas ao mesmo tempo, os trabalhos mais perigosos são feitos majoritariamente pelos homens. Uhum. Os homens são a maioria dos assassinados. É claro, você pode ser objetificada, o que é uma coisa ruim, mas pelo lado bom, você pode se objetificar e ganhar dinheiro com isso, fazendo um OnlyFans, um privacy. Então, eu acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Uhum. Tipo, assim, na questão de trabalhar, de emprego, de ganhar muito dinheiro, eu acho que por eu ser mulher, os meus pais são muito mais lenientes do que seriam se eu fosse um homem. Em que sentido? Se eu fosse homem, com certeza eles iam falar para eu pegar qualquer trabalho, porque eu preciso trabalhar. Sim. Eles, com certeza, eles seriam bem menos compreensivos comigo. Sim. E no lado ruim, eu tenho mais uma pressão estética, né? Por ser mulher. Uhum. Mas tudo tem um lado bom e um lado ruim. Pois é, pois é. Eu acho interessante isso porque eu trabalhei muitos anos, né? Ainda estou nesse meio acadêmico, mas eu lembro de laboratórios, vários laboratórios que eu passei, e hoje em dia tem essa história, né? De vamos incentivar as mulheres na ciência e tal, como se as mulheres tivessem sido escanteadas da ciência. E toda a minha carreira científica, que já vai desde a década de 90, eu nunca vi mulheres serem discriminadas, né? Ao contrário, só o que eu encontrava era atenção até demasiada. Tu vê, por exemplo, um dos últimos exemplos que eu tive no último laboratório que eu passei na minha vida em Boston, eu tinha uma colega, né? A colega chinesa, aliás, e ela, assim, todos nós, cada um ali, éramos, não sei, uns 5 pós-docs, eu acho, e todos nós tínhamos problemas, né, para resolver no dia a dia, problemas difíceis, assim, de matemática, coisa pesada. Só que assim, né, se tu é homem e tu tem um problema de matemática, tipo, te vira mais ou menos, né? Quase ninguém vai te dar muita atenção. Ninguém liga se você Ela, for homem. ninguém liga. Agora o engraçado era o seguinte, bastava ela dizer assim algo tipo, tá, eu tenho esse problema aqui, né? Eu tô passando a tarde inteira tentando resolver esse problema. Eu lembro, era engraçado, assim, chovia a cara, né? Deixa eu ver, me explica, não sei o quê. E já tentava ajudar, sabe? Ficava ali do lado a tarde inteira ajudando. Ou seja, pô, sabe? Discriminação, cadê a discriminação aí, né? Da mulher na ciência? Com certeza, exatamente.
Assim, todos devem ser tratados igualmente, é o que eu acho. Se as mulheres são a minoria, vai, na física teórica ou na matemática, eu acho que é porque tem um fator biológico. Assim, todo mundo fala que desigualdade de gênero, mulheres na STEM, mulheres na ciência. Nós temos que falar que as mulheres são minoria nas exatas, no curso de engenharia da computação, por exemplo. Ok, mas as mulheres, elas são já a maioria no ensino superior, que eu acho que. É, eu acho que por esse fato dos pais de mulheres serem mais lenientes, tipo, não, vai estudar, não precisa ir trabalhar por enquanto. Contribui com esse fator? Mas vão falar, não, mas elas são minoria nas áreas das exatas. Mas então, tem muitas campanhas para aumentar a quantidade de mulheres nas áreas de exatas, de STEM, de engenharia, ciência. Mas não tem o contrário. Tipo, cadê o movimento para ter mais homens enfermeiros, mais homens terapeutas ocupacionais, mais homens fonoaudiólogos? Estou falando assim, profissões bem femininas. Mas agora falar, não, mas a gente agora a galera não tá mais falando de igualdade, que agora é equidade. Eu não sei o que muda, mas as mulheres já são a maioria no ensino superior e eu acho que ninguém tá impedindo as mulheres de entrarem na ciência. Eu acho que tem na parte de biologia, que as mulheres geralmente tendem a gostar mais de trabalhar com pessoas e a maioria dos homens tende a gostar de trabalhar com coisas. Existem exceções dos dois lados, mas existe uma tendência. Sim. Sim, já viu aquele vídeo? Tem até a tendência é tão forte que se expressa já na infância, né? Tu vê que, não sei se tu conhece aquele famoso experimento dos macaquinhos que eles colocam, né, os brinquedos, Os um macacos grupo, homens preferem brincar com coisas, tipo exato, com carrinhos. gravetos, carrinhos, e as macaquinhas fêmeas preferem brincar com bonecas de macacos. Exato, e tu vê isso nos macacos, né? Ou seja, que não tem nem cultura, Não tem. não Né? tem como Vai falar que passar. os macacos estão sendo influenciados pela cultura patriarcal. Exato, Exatamente. exatamente. E nem são brinquedos deles, né? O carrinho, nenhum macaco inventou aquele carrinho, né? A Exatamente, isso que boneca é também não era. surpreendente. É surpreendente, mas é impressionante o número. Eu tenho uma história, eu não vou dizer quem foi, mas eu tenho uma história para contar de uma época que faz pouco tempo, sei lá, acho que uns 3 anos, 4 anos que eu escrevi um post também na página. Era algo sobre as mulheres serem mais emocionais que os homens. Uma coisa que é uma coisa meio óbvia, até para tu não precisa nem de biologia, né, para sacar É isso. só você constatar a realidade. Exatamente, é simplesmente olhar para fora, né, do teu umbigo e ver que é assim que funciona. Mas, enfim, eu coloquei esse post, eu não lembro qual era a moral do post, mas tinha isso no meio, que as mulheres são mais emocionais que os homens. E tu acredita que foi uma barragem, assim, de comentários de mas que machista, que machista, que machista, tá, tá, tá. E uma mulher em específico que virou famosa na época da pandemia por causa do Covid, me mandou umas mensagens assim, tipo, eu não queria comentar, né, ali nos comentários, mas sim, esse teu post é machista de verdade. E isso não foi, obviamente que isso não foi o principal, o que mais me assustou foi o fato dela ser uma divulgadora de ciências e no meio das mensagens dela, ela dizia coisas como, por exemplo, isso é tudo coisa da socialização, as mulheres, o fato das mulheres preferirem certas... Fonte, vozes da minha cabeça. Exatamente. E tu vê, por uma divulgadora científica que diz, olha, eu, né, tenho que basear tudo É na muita ciência, gente. ciência.
é ciência pra caramba, mas ela reproduziu exatamente, assim, tintim por tintim, o estereótipo, o mito aquele de que a evolução é só do pescoço para baixo, né? Da A tábula tábua rasa. rasa. Exato, exato. Ela reproduziu assim, e ela ainda disse: a minha filha, eu crio ela, eu não dou brinquedos de boneca. Ela disse que ou não dá, ou ela não influi, assim, uma coisa, eu nem me lembro mais, mas era tipo que ela não queria, ela queria evitar esses estereótipos para não. Tipo, né? Parece assim que fazendo isso a criança não vai, a criança vai, sei lá, vai escolher o brinquedo mais. Vai acabar escolhendo a boneca igual, né? Se ela tem uma filha, vai acabar escolhendo a boneca. Não tem Sim, então, essa pessoa, muito mistério. ela concorda com a ciência, ela, né, como falam, a ciência está certa só quando concorda comigo. Então, como eu falo, Infelizmente, né, infelizmente é. todos têm que ser tratados igualmente. Se uma mulher quiser ser masculina e trabalhar numa área muito masculina, legal. E se um homem quiser ser feminino e trabalhar em uma área extremamente feminino, ok. E até porque nos países mais onde tem mais igualdade de gênero, as diferenças são maiores. Então, se você Uhum. dá liberdade para as pessoas seguirem a sua biologia, fazerem o que elas quiserem, essas diferenças vão se mostrar mais. Sim, sim, exatamente isso. Tem provas já, a gente tem artigos que foram escritos com isso, né? Mostrando que realmente nos países mais igualitários a diferença entre homem e mulher é ainda mais um, acentuada. Mas vamos pegar um exemplo bem específico, vamos entrar mais a fundo, porque eu, como homem e tendo estudado psicologia, né, vivido no meio basicamente feminino, eu tenho muitas experiências interessantes para para relatar e é um pouquinho mais complicado, eu acho, do que essa história de, claro, eu concordo contigo, né, de que tem que tratar todo mundo da mesma maneira, mas é um pouquinho mais complicado que isso na prática, porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo, tu como mulher entra, sei lá, numa área que seja bem masculina, engenharia civil, uma coisa assim, por exemplo, engenharia de minas, algo, né, desse sentido. Como a cultura do lugar foi moldada por homens, é de se esperar, né, que várias coisas ali sejam feitas para o homem, para o gosto masculino, digamos assim. E vai ocorrer mais cedo ou mais tarde, embora, sei lá, digamos que tu tenha uma personalidade um pouco mais masculina, ainda assim, né, vai ter elementos femininos e vai mais cedo ou mais tarde haver algum probleminha ali, digamos assim, sabe, de adaptação nesse ambiente. Como é que tu. Eu às vezes fico pensando nessas questões, né? Uma mulher no meio de um ambiente predominantemente masculino e um homem num meio predominantemente feminino, qual seria o papel? Porque só dizer assim, esse tem que ser tratado igual, mas não vai ser, né? Na prática, vai ser muito difícil de ser tratado igual, porque tem todos os costumes do lugar, da coisa. Eu digo isso porque quando eu chegava, por exemplo, em vários. Eu tinha a época dos estágios, né, na psicologia. E eu cheguei, eu só tinha estágios para o gosto feminino, basicamente. Era estágio era estágio em, como é que era? Em coleginho de criança maternal, por exemplo, era estágio maternal, eu tinha que trocar fralda de criança, coisa assim. Era estágio em psicologia clínica, era só nessas coisas, estágio em hospital. O estágio em hospital era o mais, sei lá, que eu me identificava. Mas, por exemplo, eu cheguei numa entrevista de estágio para maternal e a mulher, eram todas mulheres, tinham várias mulheres na fila esperando para ser entrevistada, e a mulher, assim, quando eu entrei, ela riu, né? Ah, que tu acha que tu vai fazer, sabe, estágio aqui no maternal, tu, um homem? E eu tive que concordar mais ou menos, assim, né? Tipo, eu não sei como reagir nessas situações. Por um lado, eu entendo, mas por outro, eu me sinto meio que, olha, eu gostaria de ter uns estágios que eu gostasse mais, né? Então, como é que tu lida com essas coisas? Eu acho que se você for um homem que quer seguir uma profissão mais feminina, você tem que se feminilizar um pouco, da mesma forma que uma mulher que quer ser engenheira mecatrônica vai ter que se masculinizar um pouco, mas essa situação que você passou
é discriminação de gênero, com certeza. Pois mas eu não sei, eu acho que fica numa linha meio, digamos assim, ela até estava certa de dizer, né, porque realmente eu não queria estar ali, eu não era a minha opção, eu estava ali simplesmente porque eu precisava de um estágio, né, para passar de ano, então eu realmente falei, mas ela foi honesta até certo ponto em me dizer, olha, né, aqui eu não sei se vai ser o lugar para ti, sabe, porque é meio óbvio. Então, não sei, é discriminação, por um lado, mas ao mesmo tempo eu fico achando que, olha, colocar as coisas como elas são, de fato, né? Tudo bem, se eu não. Eu acho que mais discriminação mesmo, para mim, nesse caso, seria se ela dissesse: não, tu não vai entrar. Né? Só pelo Sim, fato de sim. ser homem, tu já tá fora. Mas se ela, assim, ela diz: olha, eu acho que não é pra ti, ela tá sendo honesta, sabe? Ela tá dizendo: olha, isso não é pra ti, talvez, né? Pelo fato de ser homem, tu vai te adaptar e tal, esse tipo de coisa, eu acho que aí é botar as cartas na mesa, né, de verdade. Pode ser que eu queira encarar, que eu diga, não, tudo bem, né, eu encaro, eu sei que é assim, eu gosto de trocar fralda de criança, eu sempre troquei, sei lá, né. Mas é difícil, e é o que eu acho que leva, na minha opinião, muitas mulheres, né, hoje em dia, quando elas entram em áreas que são predominantemente masculinas, essa primeira impressão, esse primeiro choque de, tem uma cultura aqui fortemente masculina, né? E ao invés de ela se masculinizar um pouco, como tu disse, tem uma tendência a dizer, não, não, vamos feminilizar essa área. E aí começa o problema, né? Porque essa falta de entendimento assim, entre os sexos, de ver que, olha, talvez não seja bem assim, né? Existem gostos diferentes. Sim, no caso que você foi obrigado a fazer. Talvez, né, que o curso de psicologia atualmente seja bem feminino. Talvez eles o curso possa aumentar a possibilidade de estágios. Tipo, não precisa ser um estágio em uma escola primária. Você pode fazer em um laboratório de neurociências, caso você queira. Eles teriam que Sim. ser mais abertos a isso. Porque acho que Eu nem todos concordo, os mas estudantes de psicologia gostam de psicologia infantil. tu tem toda a razão, eu concordo, mas nesse caso, né, aí, por exemplo, no Brasil e naquela universidade em particular, a grande maioria gostava, né? Então é difícil, né, abrir um estágio só para um ou dois. Vitória, eram o quê? 70 pessoas, né? Cada ano entravam 70 pessoas, eram duas turmas de 35. E eram E 68 dessas duas, mulheres. basicamente, eram quatro no meu ano e diziam: o teu ano, André, foi impressionante. Entrou um monte de homem, porque tinha 5 homens, sabe? Então, realmente, é complicado essas coisas. Né? Se a área é dominada por um sexo, vai ser difícil. A gente tenta acomodar, né, na medida do possível, óbvio, mas também não dá para esperar que a acomodação seja assim, né? Tipo, se 98% é de um sexo, que vai ser 50%, vamos acomodar então, né, 50-50. Não dá para esperar esse tipo de coisa, pelo menos na minha opinião, né? Queria falar mais sobre uns outros tópicos aqui, várias coisas interessantes que até tu sugeriu que a gente discutisse. Esse livro da Susan Pinker, The Sexual Paradox, eu já ouvi falar, mas eu nunca li. Nossa, eu recomendo para todos que estejam ouvindo. Eu já li, reli. Tem em português o Paradoxo Sexual, porque as mulheres têm as melhores notas e os homens os melhores empregos. É um livro, assim, muito legal. Os irmãos Pinker são muito bons, psicólogos e escritores. Então, sobre esse livro, uma coisa que ela enfatiza muito é que apesar de a média de QI das mulheres ser estatisticamente igual à dos homens, a variância é diferente. Os homens variam muito mais, os homens estão super representados nos extremos. Os homens vão ser a maioria dos gênios, mas também vão ser a maioria dos idiotas. E um caso que eu gosto de falar, tipo, de um homem super extremo, que um amigo que me contou desse matemático é o Paul Erdős, que ele foi o matemático mais produtivo de todos. Ele foi o que publicou mais artigos, a maioria ele
ele publicou com outros matemáticos, mas ele era uma pessoa totalmente excêntrica. Ele vivia, indo de universidade em universidade com uma malinha. Pelo que eu li, ele chegou a morar um tempo com um casal de matemáticos e ele só pensava em matemática, até porque o livro. Eu li um artigo, mas eu não cheguei a ler esse livro ainda. É The Man Who Loved Only Numbers, que é a biografia dele. Ele mesmo tinha um vocabulário especial dele, que ele falava que se uma pessoa morreu, ele quis dizer que essa pessoa parou de fazer matemática. E ele, é claro, ele nunca se casou nem teve filhos, porque, claro, se ele tivesse uma família, ele não ia poder ter essa rotina. E também ele usava anfetaminas para render mais. E agora eu gosto que os matemáticos falam qual é o seu número de Erdos. Se o seu número é zero, é porque você publicou com ele. Se o seu número é um, é porque você publicou com alguém que publicou com ele. E que eu acho legal essa parte. E que um Power dos mulher. Dificilmente existiria, tipo, uma mulher tão extrema que abandona, tipo, toda a vida pessoal pra só se dedicar à matemática. Eu acho bem legal a história dele. É interessante, eu li essa biografia dele, é bem boa. Ele não conseguia atar os próprios tênis, se eu não me engano, atar o próprio Sim, sapato. Ele alguém vivia tinha que com, fazer isso tudo por ele. ele vivia com a mãe dele. A mãe dele cuidava dele, várias coisas, assim, até ela morrer, já bem idosa, e ele aí já era mais velho, assim, ainda assim ele sentia falta da mãe. E era assim, para todos os efeitos, realmente uma pessoa quase Assim, com ele começou deficiência. a usar anfetamina depois que a mãe dele morreu, que Hum. abalou muito ele. Sim, exato. Era uma pessoa basicamente com deficiência, assim, mas incrivelmente inteligente para matemática. Provavelmente Incrivelmente, ele tinha síndrome de Savante. talvez. Talvez, é verdade. E tinha até detalhes, teve um. Porque acabei de dar essa matéria para um curso de inteligência artificial que eu estou dando aqui na universidade. E tem Não sei se tu conhece o famoso problema, aquele Monty Hall, que é famoso. Tem, por exemplo, é um programa de televisão. Tu tem 3 portas, né? Atrás de 2 portas tem cabras. Atrás de uma porta tem um carro, ou $1 milhão, eu não lembro. E tu tem que escolher, né? Então tu escolhe uma das 3 portas. Tudo bem, beleza. Aí tu não abriu ainda a porta. E a questão é, aí o apresentador te dá essa opção. Ele abre uma outra porta e mostra que essa porta tem um goat, né, uma cabra. E aí ele te dá a seguinte opção: olha, tu quer, agora que eu abri essa porta e te mostrei que tem uma cabra, uma outra porta, não é a que tu escolheu, tu quer trocar a tua, a tua opção ou não? Tu quer continuar com a mesma porta? E a questão é que dá pra gente calcular matematicamente que é melhor tu trocar. E é meio contraintuitivo, assim, por quê, né? Se eu já escolhi e tal, qual é sabe, como que as probabilidades mudam, né? A expectativa de ganhar muda, mas muda. E o Paul Erdős não entendia isso. Explicaram para ele várias vezes e ele, tu vê, um gênio da matemática, e ele dizia, não, mas não pode ser, não pode ser, não pode ser. Ou seja, Eu não sabia desse problema. não, até nisso, porque ele era um gênio em number theory, né? Que é a teoria dos números, que é a parte mais difícil da matemática. Agora, partes assim de probabilidade, esse tipo de coisa, é diferente. E aí ele tinha talvez uma certa dificuldade, né? Tu vê como é que pode essas coisas. E tu Sim, vê, eu tratei desse esquema também da alta variabilidade masculina. Que bom que a Susan Pinker fala bastante disso, porque ainda é um tema também, na própria psicologia, é uma coisa assim que o pessoal é tenta um tabu, abafar um né? pouco. Porque, não, mas como é que pode, sabe? E se eu não me engano,
A maior parte dos livros dizem que homem e mulher, na média, em termos de inteligência, por exemplo, seria igual, mas também não é exatamente verdade. Tem uma diferença, mas é bem pequena, seria tipo uns 2, 3 pontos de QI Eu já, favorecendo. já cheguei a ler sobre isso do Richard Lynch, Sex Differences in Intelligence. Ele O Lynn falou, fala disso? Uhum. sim, que falam que a diferença seria de mais ou menos 4 ou 5 pontos para Uau, baixo. tá E alto. que a maioria desse déficit seria da inteligência visual e espacial, que as mulheres pontuam bem abaixo, em média. Menos, né? Sim, sim, sim. Mas Eu não tem essas sabia que o duas Lynn... teorias aqui. Interessante, eu não sabia que o Lynn tinha falado disso. Eu vi uns papers, na época que eu estava justamente juntando dados sobre essa questão da alta variabilidade masculina, eu vi que na média dos papers mostrava que na média sempre quase tinha uns pontinhos a mais para Para homem, os mas homens. ninguém falava sobre isso também, porque também, né? É um Imagina, dizer que tabu. homem, como é que pode ser 3 pontos, 4 pontos de QI a mais, que horror. Isso aí é uma coisa que não pode falar. Igual, né, de diferenças de inteligência entre diferentes populações humanas. Não Ah, pode bom, falar sobre aí. isso. Não, aí tu é exorcizado. E justamente esse lance que tu tocou, eu acho que é o problema número um que eu diria do feminismo, é isso, é essa falta de consideração ao biológico, né? Principalmente a psicologia evolutiva, que é uma extensão da biologia, por que elas não. Simplesmente é uma questão que o feminismo não soube absorver isso, e eu pensaria, né, que se fosse uma coisa justamente. Se fosse uma coisa racional, um movimento mais intelectualizado, mais racional, iria adorar essa área, né? Porque justamente a área que explica essas diferenças entre homem e mulher, que explica até os nossos gostos, por que a gente faz tal coisa, né? Por que o feminismo, eu não sei se tu tem algum insight de por que eles simplesmente não odeiam biologia. Nas ciências humanas tem uma parte que adora ignorar completamente as ciências biológicas. Pois é, Não, eu não consigo entender isso. Falar, não, tudo é social, né? A evolução é só social. do pescoço para baixo. Ah, O ser humano nasce com uma tábua rasa, pois é. uma folha em branco. Só que todos os dados estão aí, não é bem assim. Pois é, e é tão fascinante, né? Eu acho que se tu tem um pouquinho de interesse por ciência, gosta realmente de entender as coisas, é fascinante, né? Saber da nossa, como é que o comportamento humano tem toda essa tradição, né? Que já vem desde dos macacos, né? Dos primatas, que a gente herdou tudo isso. A gente não é diferente dos primatas, a gente é apenas uma continuação. Isso não sei como pode ficar sempre nesse blá blá blá. Também, o problema do feminismo é esse, né? É que é um movimento basicamente das ciências humanas e que não, assim, qualquer outra coisa, ciência, biologia, praticamente não entra, né, na equação. Embora eles digam que gostam de ciência e tal, tudo mais, Eles gostam mas da ciência só quando concorda com o que eles só querem. quando é conveniente, né, na coisa. Além do The Sexual Paradox, da Susan Pinker, outro livro muito legal é Testosterone, da Carol Hooven, que também fala muito sobre esse hormônio, como ele influencia tanto durante a gestação como após. E uma coisa que ambos os livros falam, ambos os livros mencionam uma condição biológica chamada hiperplasia adrenal congênita, que seria uma deficiência da 21-hidroxilase, que seria a enzima que converte a testosterona em cortisol. Assim que a criança nasce, essa deficiência pode ser corrigida com corticoides externos. Mas, durante o período intrauterino, esse excesso de testosterona afeta o cérebro de um feto feminino. As diferenças comportamentais entre homens com e sem essa condição não varia, mas meninas com essa condição foram
estudadas, e em ambos os livros fala disso, que elas preferem muito mais brincadeiras masculinas e na idade adulta preferem muito mais profissões masculinas, tipo piloto de avião, engenheiro. Elas são bem mais masculinas, mesmo que os familiares tentem incentivá-las a serem mais femininas. Mas não dá para você ir contra a biologia. O... Exato, isso é uma prova bem contundente, né, de que a biologia é o que está por trás, né, que é o motivador, digamos assim, a causa central dessas coisas. A cultura é como seria uma capa externa, né, que Que molda molda. essas diferenças, que molda esses drives, essas motivações, né, mais biológicas, mas molda até certo ponto. Molda de uma maneira muito superficial, porque se a gente for comparar até culturas com outras culturas, por baixo é muito parecido, né? Se a gente tira assim a diferença superficial, né? As diferenças de roupa, as diferenças de estilo, esse tipo de coisa. No final das contas, a sociedade grego-romana, por exemplo, não é tão diferente da nossa sociedade atual, essas coisas assim, não é? Sim, apesar das culturas, sempre vai ter uma tendência, uma curva normal. Também outro caso, que esse não. Eu acho que não fala no paradoxo sexual, mas fala no testosterone. Recomendo muita leitura. Que são meninas, entre aspas, que viraram homens durante a puberdade. Que seria a deficiência de 5-alfa-redutase, que é o hormônio que converte a testosterona no DHT, que é um hormônio andrógeno mais forte do que a testosterona. E durante o período intrauterino, eles masculinizam a genitália externa. Então, os fetos masculinos que nascem com isso, eles. Os testículos não descem, eles ficam na cavidade abdominal e eles só aparecem durante a puberdade. E esses meninos são criados como meninas. E a Carol fala que mesmo tendo uma criação, mesmo sendo criados como meninas, na puberdade, quando ele fala, então, né, na verdade essa menina estava meio estranha. Então, quando o DHT é essencial nesse período intrauterino, mas quando a puberdade chega, só a produção natural de testosterona já faz esse papel de descer os testículos. Então, após a puberdade, eles se desenvolvem normalmente. E quando eu li esse trecho do livro, eu pensei na hora, no vídeo do Pirula, Homossexualidade, um ponto final. Que ele falou exatamente disso, mas ele não especificou essa condição, mas eu lembrei na hora. Falou que meninos que são criados como meninas porque os testículos não desceram. Eles foram criados como mulher, tinha cabelo de mulher, usava roupa de mulher, e mesmo assim, o Pirula falou exatamente isso, e mesmo assim eles não quiseram saber da linguiça. Ué, pois porque isso aí. Eu também esperava que a maior parte, né, fosse, tu vê, se toda, mesmo tendo toda a criação, todo nesse período, né, infantil tão forte que é, ainda assim, o hormônio fala mais alto né, e eu ainda acho que tem vários casos desses que com essa história agora, né, de que transexualidade também é tudo na tua cabeça, né? O papel, os papéis, né? Como é que é? O gênero. Gênero é uma construção social, mas até o sexo, né? Tu vê como começou esse papo de redesignação sexual e tal, que vem dos Estados Unidos, né? Com esse assigned at birth, sex assigned at birth. Uh, eu, pessoalmente, assim, do ponto de vista psicológico, eu até concordo que o gênero, se a gente quiser construir, né, fazer essa distinção entre gênero e sexo, a gente não precisa, mas se a gente quiser fazer essa distinção entre gênero e sexo, eu concordo plenamente que o gênero não que seja uma construção social, mas eu concordo plenamente que aí sim tu tem
é fluido, digamos assim, é uma curva normal, né? E tu vai ter um ponto ali de uma alta intersecção entre os dois, porque tu vai encontrar justamente mulheres mais masculinas e homens mais femininos, né? Mas em média, claro, o gênero vai se alinhar com o sexo biológico. Agora, essa história de que o sexo, né, não é nem assim, não é binário, que existem pessoas intersexo, isso aí é uma invenção totalmente também nova, e que eu acho que as próprias feministas agora não gostam disso, né? Isso é tu vê que como o tiro saiu pela culatra também do movimento feminista, essa negação da biologia agora vem com essa história de que, não, muitos homens querem trocar de sexo e aí querem ser considerados mulheres, assim, 100%. Uh, Como é que tu vê essa história da transexualidade aí? Na questão da transexualidade, acho que eu não assumo uma opinião, meio termo, nem super anti-trans, nem super pró-trans. Se uma pessoa que já é adulta, nasceu homem e decide que quer ser uma mulher, ou uma pessoa que nasceu biologicamente mulher, depois de adulta decide que quer ser homem, eu não tenho nenhum problema com isso. O problema é você querer espalhar isso para as crianças. Você achar que a criança tem maturidade para escolher o gênero dela e achar que mulheres trans podem competir igualmente com mulheres biológicas na categoria nos esportes. Então, outro livro que eu recomendo muito a leitura é Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing Our Daughters, da Abigail Shrier, que ela fala muito sobre isso. Que, ok, existem pessoas que realmente querem ser trans, mas também existe um certo contágio social. Assim, ela falou que algumas décadas atrás, o fenômeno de transexualidade era mais raro e era predominantemente crianças biologicamente homens que queriam ser mulheres trans. E agora, além de aumentar muito nos últimos anos a porcentagem, né, de crianças com disforia de gênero, a maioria são biologicamente mulheres. E ela fala que desse contágio social, de que são adolescentes que têm outras comorbidades psiquiátricas, elas podem ter autismo, podem ter TDAH, depressão, ansiedade e outros transtornos, porém elas, por causa desse contágio social, elas acham que transicionar para homem vai resolver os problemas delas. E não é bem assim, na verdade. Sim. Mas tu acha que, por exemplo, eu também, eu tenho uma opinião muito parecida com a tua. Eu acho que, né, se a pessoa é adulto e quer, não sei, trocar de sexo, pode tentar, por mim, não tem problema. Mas aí começa a ter um problema problema legal, né? Primeiro, como é que vai te referir a essa pessoa? Tu usaria pronomes, né? Ela e tal. Tu colocaria na identidade dela que ela é do sexo, né? Que ela escolheu, digamos assim. Como é que tu faria? Como é que tu lidaria com isso? É complicado, né? Até porque se ela realmente troca todos os documentos e tem algum problema, tem uma emergência, cai desmaiada no chão e vai para o hospital e a única informação, né, que o médico tem, assim, de primeira é o dado dela ali, né, a identificação que diz que é do sexo feminino, e ela trocou de genitália e tal, não tem nada assim imediatamente óbvio que não é, né, do sexo feminino, por exemplo, poderia estar sujeito a, sei lá, um tratamento médico errôneo, né? Chega no hospital, já dá uma injeção, alguma coisa, né, que seja para a mulher, digamos nesse caso, mas é um cara, é um homem. Como é que fica essas questões, né? Isso, sei, eu acho meio complicado também. Eu acho que a pessoa ela mudaria o sexo biológico na certidão continuaria o sexo biológico, mas o Uhum. gênero acho que ela colocaria mulher ou homem para não confundir nessa parte médica. Pois é. Tu acha que, assim, num documento deveria ter, então, assim, sexo biológico Sexo e gênero? biológico
e gênero, sim, Ah, para separar as coisas. é melhor. Mas aí também teriam aqueles que têm os gêneros, né, sei lá, inventados. Z, não sei o quê. Aí não, Aí tem, aí já é tem toda probleminha. essa they, them, né, em They, inglês, them, eles, zir, her, them, sure. her. Quando eu estava de novo em Boston, era muito engraçado isso, que quando vinha algum formulário e a gente tinha que sempre colocavam ali, né, os pronouns, e aí vinha todos esses aí, zer, não sei o que, e a gente tinha que passar por muito dessa história woke feminista vem da legislação americana, né, e que nos Estados Unidos chama Title IX, que porque era uma instituição que recebia dinheiro do governo federal, eles estão sujeitos, né, à legislação federal do Title IX esse. E aí a gente tinha que ter treinos do Title IX. E aí o treino era assim, era umas 2, 3 horas de vídeo na internet seguido de questionário e tu tinha que passar, tu tinha que prestar atenção, passar, escrever, senão eles não deixavam tu continuar. E aí era bem assim, esse tipo de coisa, tudo era um, era basicamente sobre sexual harassment, né? Essas coisas de homem e mulher. Mas aí, assim, virou uma coisa de qualquer coisa sexual harassment. E é por isso que eu te perguntei até antes de como é que tu te sentia, assim, a respeito da tua própria segurança. Porque em Boston, por exemplo, teve uma época, mesma época do George Floyd, que não sei o que aconteceu, mas começou a surgir cartazinhos assim na universidade, na Boston University, de que Boston University is unsafe for women e coisas assim, que não era seguro, né, para mulheres e tal. E eu fui dar uma olhada e era também um grupo assim woke, de feministas woke, que ai meu Deus do céu, não deram nenhum exemplo concreto, até porque assim, era o lugar mais seguro que eu já vi para mulheres em todo o mundo que eu já tive. Agora, depende muito da percepção das pessoas, né? Tu te sente assim como mulher. No Brasil, o Brasil a gente sabe que é um caso meio à parte, né? Porque tem violência para todos os lados. Mas tu te sente como mulher mais em perigo na rua do que um homem, por exemplo? Como é que é a tua percepção, assim, a tua mesmo, sem estatística? Bem, nessa parte de a galera woke, assim, você destrói eles com uma pergunta: o que é uma mulher? Acho que eles não vão saber responder. Aí já Uma aí coisa é já você complica. ser homem trans, mulher trans. Outra coisa é você falar que existem 52 gêneros, que sexo não existe, que é uma construção social, isso aí já é doença. Mas Hum, sim, eu acho que como mulher eu me sinto mais vulnerável, assim, digamos, na rua. E por isso eu tento não ficar sozinha na rua até tarde. E sim, seria uma desvantagem de ser uma mulher. Mas também hum. existem vantagens. Tipo, as pessoas vão ser mais compreensivas comigo, vão ser mais tolerantes, só porque eu sou uma Hum. mulher. Então tudo tem Claro. lado bom e lado ruim. E também de novo, né? Se tu for uma mulher, assim, do meu ponto de vista masculino, novamente, né? A gente tem que sempre ponderar os dois lados. Do meu ponto de vista masculino, eu me sinto muito mais ameaçado, né? Na rua, em qualquer lugar do mundo, do que eu acho que as mulheres seriam. Por quê? Porque quando uma mulher, quando um homem tá sozinho, e aparece um outro homem não quer dizer que, sabe, não tem problema. Não, bem pelo contrário, tem toda por causa da loucura de ser homem, né? De se encarar, de o que tá olhando, sabe? Homens jovens, né? Muito mais do que homens já da minha idade, mas homens jovens ainda tem essa coisa territorial de tu tá na academia, pegou meu peso, não me perguntou, sabe, se eu tava usando ou não, já dali já sai uma briga, entendeu? Enquanto que com mulher isso é muito mais raro e é muito mais, né? Praticamente não acontece, óbvio, deve acontecer algumas vezes, mas não é a proporção que se vê entre homens que são capazes de se matar por uma idiotice, me olhou de jeito errado no metrô, sabe? E isso é uma coisa que as mulheres não passam, mas essa falta de empatia que eu vejo também de novo no movimento feminista, de não conseguir se colocar, né, no outro lado, e ver que também tem seus problemas e que a coisa não é assim, né? De que, não, o mundo é patriarcal, então foi feito para os homens, né? Para o benefício dos homens. Aliás, qual é a tua opinião dessa história do patriarcado? Tu tem alguma...
Eu acho que o movimento feminista atual só serve para dar mais razão para os movimentos incel, MGTOW, Red Pill. E esse movimento geralmente se você é MGTOW, geralmente você é um feminista reverso. Você fala Ah, que o mundo é feito para mulheres e os homens sempre estão em desvantagem. Isso fala exatamente o que as feministas falam, só que o inverso. é verdade. Tu sabe que eu queria conversar, aliás, com. Eu fiquei pensando, né, se eu convidava alguém desse movimento MGTOW, mas justamente eu não queria, por causa disso, porque para mim me parece simplesmente inverso, né, um sinal trocado, o feminismo com sinal trocado. Embora tenha algumas coisas, eles pelo menos, né, vão mais à biologia, são mais ligados, né, à, à psicologia evolutiva, esse tipo de coisa. Mas eu acho que vai em um extremo, assim, né? Eles não falta essa nuance maior de se colocam como vítima no final das contas, né? Que os homens são vítima daí da sociedade em vez de, de que tem seu lado bom e lado ruim, né? Como todas as coisas, né? Com certeza, tem o lado bom e o lado ruim. Com algumas coisas que o movimento Red Pill fala, que a justiça do Ocidente é ginocêntrica. Eu concordo muitas vezes que no divórcio a mulher fica com a melhor parte dos bens, fica com os filhos, recebe pensão, e por isso você não deveria se relacionar com mulheres porque você vai perder os seus bens. E realmente não tem como discordar que a justiça tende a beneficiar as mulheres. Agora, você falar que todas as mulheres são ruins, são naturalmente ruins e o mundo foi feito para elas, aí você é uma feminista com o sinal trocado. Do sinal trocado. E até uma coisa que como é que tu vai falar também de novo, né? Um desejo tão básico do ser humano que é de se relacionar com o sexo oposto. Mas não pode, né? Evita. Mas como é que tu vai fazer isso, sabe? Tipo, usa só prostitutas, sabe? Não tem É sentido ir complicado, contra. esse é o Também tá indo contra a paradoxo, né? biologia, de certa maneira. Pois é. E vamos pegar mais. Vamos responder umas perguntas dos ouvintes que me mandaram. O que tu acha? Claro. Vamos pegar aqui então. Deixa eu ver umas perguntinhas legais. Um segundinho. Antes disso, uma coisa que eu lembrei agora, sobre as diferenças, né, salariais entre homens e mulheres, Tem wage isso. gap, Aham. gender pay gap, que aí as mulheres ganham tantos por cento a menos que os homens. Mas já fizeram vários estudos que se você controlar a área, a quantidade de horas trabalhadas e o cargo, essa diferença salarial cai para, tipo, menos de 5%. Hum. Porque as É mulheres tendem verdade. a trabalhar menos E, horas, e- tendem a trabalhar em empregos de meio período para cuidar dos filhos e tendem a escolher áreas que cuidam de pessoas, que essas áreas tendem a pagar menos. Então, eu acho que verdade. não adianta você ir contra a biologia. Se você quer ganhar como um homem, você tem que trabalhar como um homem. Sim. É verdade. E essa é uma estatística que já se sabia que era mentira, digamos que inventada, né, desse gap salarial, já faz muitos anos. Mas continua, a mídia não corrige, não faz o menor esforço para corrigir esse lance, e é verdade, isso é uma coisa que ainda, né, tu vê, ainda se discute esse tipo de diferença salarial. Sim. Uh, E bom, mesmo nas profissões mais femininas, tipo, pelo menos nos Estados Unidos, os enfermeiros homens ganham mais que as enfermeiras mulheres, porque eles tendem a escolher sub-áreas que pagam mais. Tipo, e, eu não me surpreenderia se fosse a mesma coisa para psicólogos homens, que ganham mais que exato. mulheres. E E mesma coisa na fazer overtime, medicina. né? Na medicina, as, as especialidades que ganham mais, Hum, especialmente as cirúrgicas, tendem a ser escolhidas por homens, enquanto especialidades que ganham menos. As mulheres tendem a escolher, tipo, medicina de família, pediatria, obstetrícia. Então, sempre vai ter uma diferença salarial.
Porque Claro, você não pode negar a biologia. claro, isso é tão patente, né? E é tão óbvio que se a pessoa fosse realmente se a mulher ganhasse menos só por ser mulher, então todo patrão ia contratar sua mulher, né? Porque Exatamente. sai mais barato. Sai mais barato. A mulher É, ganha 30% ao menos só por ser mulher. Então, vou é, contratar um monte de mulher. vou contratar um monte de mulher, mas não. É, pois é, isso aí é uma coisa E eu também impressionante. acabei vendo um estudo falando que mesmo se você controlar por especialidade médica, pelo menos nos Estados Unidos, os médicos homens ganham mais do que as mulheres. Aí, se você vai ver esse estudo, se você vai ler isso, você vai ver que é porque as mulheres passam mais tempo com os pacientes em cada consulta. Então, elas atendem menos pacientes e acabam ganhando menos, porque elas são mais atenciosas. Mais Então, atenciosa, sim, é elas vão ganhar verdade. menos, enquanto o vai dentro da sub-área, o homem vê mais pacientes, passa menos tempo e ganha Sim. mais. Ah. É, se o pesquisador não tem esse cuidado de analisar bem os dados, né? Faz uma coisa meio porca e vai. E, aliás, também não é. É sofisticado, né? Tem que ter uma análise bem sofisticada, tu tem que saber mais das coisas para te conseguir ah, entender melhor esses dados. Mas aí o pessoal vai na ideologia. Isso mostra já quanto a ciência, né, prefere mais a ideologia, na verdade. Quando meus maiores decepções com a ciência foi essa, foi ver que eu achava, tinha essa ideia meio bem também ideológica, romântica, de que comunidade científica ia ser essa comunidade, né, de pensadores, de gente livre pensadores, céticos, racionalistas, né, essa irmandade, assim, de cientistas. E não é, na verdade, é altamente ideológica, né, tem... e de um lado, né, não é assim uma mistura de ideologias, não, na verdade é predominantemente de esquerda, woke hoje em dia, é esse tipo de coisa. Então é muito. E feminista, né? Porque o woke, na verdade, agora o woke feminismo é basicamente um só, né? O woke absorve muito, não é uma questão identitária, então a identidade feminina ganhou aí nessa história também, então, né? Mas entre as próprias feministas tem umas coisas que elas discordam. Tipo, tem feministas radicais que elas não gostam de mulheres trans e tem É. outras que aceitam. Tem umas que acham que a pornografia, essa coisa de OnlyFans, empodera a mulher e a prostituição também, enquanto outras vão falar que não, que isso tem que ser proibido, que isso Hum. degenera a mulher. Então, acho que dentro das próprias feministas vai ter algumas discordâncias. É verdade, é verdade. Aliás, eu queria. Era uma coisa que eu estava guardando para te perguntar atrás, mas acho que é melhor a gente tratar disso agora, antes de falar ver as questões, que é esse movimento, em inglês se chama Trad Movement, que é, não sei se já ouviu falar, movimento tradicionalista, assim. E eu vejo que é muito. Também vem dessa coisa. Não sei se vem, na verdade, eu não saberia te dizer exatamente, mas eu acho que está relacionado um pouco com esse movimento MGTOW, esse tipo de coisa, mas não necessariamente porque eles pregam assim a família tradicional, né, se casar, ter filhos, esse tipo de coisa. Mas vem desse ponto de vista, tem um forte componente antifeminista nele. Eu não sei, tu conhece esse movimento? Eu já li sobre isso. E também eles batem de frente as duas ideologias podem ser consideradas de direita, esse trad movement e tantos MGTOWs. Eles, os dois estão pro lado da direita e os dois discordam. Os Aham. tradicionalistas acham que você tem que se casar, ter filhos e ter uma família tradicional, que é isso que é a base da sociedade. E o MGTOW, Red Pill, vai falar, não, Não, então acho que dentro vai ter discordância no todo sim. lugar. E como é que. Mas então, porque ó, eu queria. Uma das coisas que eu acho que é uma pena, e tu vê, isso veio também justamente na minha busca aí por uma feminista, uma mulher não feminista, na verdade. Isso veio aí, né? Que as únicas opções eram mulheres religiosas, basicamente. Eu não vi, não me citaram nada de trad movement brasileiro, mas eu vejo muito no Twitter, né, no X, hoje em dia, nos Estados Unidos tem muito desse trad movement. E
eu tenho minhas restrições, assim, quanto a isso, mas eu não sei, tem coisas boas, né, no Trad Movement, que eu acho que tem muita sabedoria nesse lado conservador, que é justamente essa coisa de conservar, né, as tradições, tem sabedoria aí, mas eu acho que, não sei, ao fim do dia me parece que deixa as mulheres com poucas opções, entendeu? Então, tipo, se tu é uma mulher ateia, digamos assim, não acredita em religião, mas também não é feminista, aonde que tu vai, entendeu? Qual é o teu grupo? Não que tu precise ter um grupo, mas é sempre bom ter, assim, uma referência, né, pelo menos. E eu acho que as referências para esse nicho de mulheres não feministas, ateias, é muito pequeno, né? A pressão, me parece, é para que elas se juntem ao Trad Movement, entrem Escolher para alguma religião, um lado. né? É uma coisa assim. Agora, eu tenho muito menos, como é que se diz, críticas ao Trad Movement que a religião em si, né? Eu acho que realmente a religião seria a pior dessas opções para uma mulher que quer se afastar do feminismo. Ah, mas o Trad Movement, eu não sei qual é a tua opinião do Trad Movement, assim, pessoal. Então, não estudei a fundo esse movimento, até porque acho que no Brasil é uma coisa que Ainda não. ainda tá começando. Mas assim, Hum, politicamente eu me identifico como libertária, então esse seria o meu hum, grupo, assim. Eu não ou acredito em um Estado pequeno que interfira o mínimo possível tanto na economia quanto nas liberdades individuais das pessoas. Eu acredito que, tipo, cada um faça o que quiser, desde que não agrida os outros. Se você quer ser uma tread wife, você quer ficar só em casa, cuidando da casa e dos filhos, e o homem trabalha, ok, você é livre pra fazer isso. Se você quiser ser uma mulher que, né, agora essa expressão é meio pejorativa, né, uma mulher carreirista que não quer se casar ou quer se casar, mas não quer ter filhos, também seja livre para fazer o que você quiser. Agora só não dá para ter tudo. Não dá para ter o seu bolo e comê-lo também. sim. Se você casar com uma mulher que só cuidou da casa dos filhos, que nunca trabalhou, caso você queira se divorciar, você vai ter que pagar pensão e vai ter que dar parte dos seus bens. E se Verdade. você casar com uma mulher carreirista, talvez a casa não vai estar tão bem cuidada. Hum. Ou você vai ter que contratar alguém para cuidar. Ou você pode ser o marido que fica em Cuidador. casa. É. Toda. Tem O vantagens trade-off. e. Sim, exatamente. Toda. Trade-off. Tem vantagens e desvantagens. Eu acho que as Sim. pessoas podem fazer o que quiser, desde que elas não agridam os outros. Mulher pode ser dona de casa, cuidar da casa dos filhos, desde que ela não ache que todo mundo tem que ser que nem ela. Ah. Ou uma É mulher que carreirista que acha. Ela pode ser, mas não que ela ache que todo mundo tem que ser como ela. é verdade. Eu também concordo com isso, mas eu acho que o problema dessas coisas é que uma coisa assim o lado libertário, ele ao mesmo tempo eu concordo com quase 100%, só que eu acho que, por exemplo, a brecha tá nesse lance de que, faz o que tu quiser, entendeu? Eu sinto que aí o pessoal não cuida tanto justamente com essas coisas de religião, de superstição, de coisa assim, porque também entra no faz o que tu quiser, entendeu? Qual é o problema? Deixa o cara seguir na religião. O que tudo bem, eu não, obviamente não vou forçar ninguém, né, a sair da religião, mas eu acho que deveria, porque eu digo isso porque realmente, quando eu também, de novo, busquei não feministas, apareceram muitas libertárias, mas mesmo sendo libertárias, eram religiosas também. Então, tipo, por quê? Porque, não sei, meio que vai também com o território, entendeu? O fato de não querer ser esquerdista e tal, meio que parece que entra uma coisa de religião aí no meio. Mas esse é o problema. Eu acho que falta um movimento que seja, digamos assim, libertário racional. Vamos botar assim, uma direita racional, talvez até que diga, olha, obviamente faz o que tu quiser, mas acreditar em mentira, acreditar em superstição,
acreditar em, sabe, em qualquer bobagem que não seja, que não tenha boas provas por trás, é pior, entendeu? Só vai causar mais dano à pessoa sabe, e não vai trazer nenhum benefício. Muita gente diz, tá, mas qual é o problema que ela acredite, né, em Deus e que ela cria a sua vida dedicada e tal, mas se a verdade, se a felicidade dela depende de uma mentira, né, da existência desses milagres, desse Deus e tudo mais, quem disse que ela realmente, né, um dia se puxar o tapete dela, a casa cai, entendeu? Então, acho que esse é o problema que eu estava tentando te dizer antes, que eu não vejo assim, um nicho, né, para essas mulheres que são mais querem privilegiar a verdade, entendeu? Não gostam, justamente não gostam do feminismo, porque tem um monte de mentira aí no meio, tem um monte de coisa que ignora a ciência, ignora, né, a evolução e tudo mais, mas ao mesmo tempo não querem entrar num trad movement ou não querem entrar numa religião, porque também tem mentira no meio, né? Também tem muita superstição. Tu vê que, por exemplo, tem muita gente também dos libertários que na época aí agora que essa polarização aí, Bolsonaro e Lula e tudo mais, já caíam no lance, não acreditavam em vacina, tudo que é vacina agora é horrível, embora, claro, houve, né, durante o Covid, houve uma pressão para se vacinar no Covid e houve uma supervalorização da vacina do Covid, como sendo assim, sabe, imunizante total, que não foi, mas aí tu via um monte de gente que também ia para o outro lado, que ia para um lado de que não, as vacinas são uma conspiração da indústria farmacêutica para ganhar dinheiro e para, sei lá, tudo que é motivos nefastos, né? Então, é isso aí que eu me refiro. Eu acho que falta um movimento. O trad movement tem muito disso. Tu vê, por exemplo, eu vejo na internet essas mulheres, não, aí eu vou fazer tudo em casa, eu não vou vacinar meus filhos, porque, né, imagina, químicos, sabe? Eu vou fazer remédios caseiros, eu vou fazer, sabe, coisas assim. Entendeu? E infelizmente não existe assim não sei nem se dá para existir, né? Porque seria muito diverso, mas um movimento que dissesse, olha, vamos adotar muitos valores justamente mais tradicionais, mas sem a bobagem, né? Sem a coisa que é claramente ineficaz, sem sabe, expor as crianças a patógenos que já têm uma vacina exatamente, sabe, boa para isso. O que tu acha? Eu concordo com você, não tem esse nicho assim. Dentro dos libertários tem tanto pessoas extremamente religiosas, quanto Paulo Cogos, quanto ateus, como Daniel Fraga, que deve estar numa ilha aleatória lá, em particular dele. Mas assim, é uma coisa que me chamou a atenção agora que eu lembrei. O libertário, o Ideias Radicais, ele era ateu e agora ele se converteu ao cristianismo, mas ele falou que ele passou por problemas de saúde mental. É tipo, eu concordo que a religião é, de certa forma, um consolo, assim, emocional. Que você acha que tem alguém cuidando de você, você acha que as coisas vão melhorar, que quando você morrer você vai ter a vida eterna com todas as pessoas. Então, eu concordo que a religião é um apoio emocional, mental, mas, da mesma forma, você não deveria falar para uma pessoa com problemas de saúde mental que não é religiosa, que isso é falta de Deus, essa coisa que não tem Deus no coração. Mas eu concordo que não tem esse nicho. Pois é. Pois é, porque no final das contas o que acaba acontecendo é justamente isso. O pessoal que é mais libertário, né, que não quer seguir esquerdismos, não quer seguir woke, nada mais, acaba caindo. Tanto isso aí, tanto homem quanto mulher, homem também vai para esse lance e fica, sabe, não, mas então a saída tá na religião, a saída tá, A única né, saída é a nessas. religião. Pois é, a saída tá nessas teorias da conspiração, de que existe, né, um cabal aí que tá, sei lá, controlando tudo. Pois é. Mas enfim. Vamos para perguntas então Sim, sim. porque olha, me encheram de perguntas, Vitória. Tem muita dúvida sobre isso e justamente por isso que eu queria um movimento um pouco mais racional para falar dessas coisas. Vamos começar aqui pelo Instagram. No Instagram me encheram de perguntas.
Não faz pergunta de história do feminismo, que eu não gosto muito de história de ciências humanas. Eu Ok. gosto de ciências da natureza só. Ótimo. Não, a gente deveria, aliás, deixar bem claro que eu não sou, e pelo visto nem tu, somos estudantes, né, do feminismo como um movimento e tudo mais, a história. Eu pelo menos, eu noto só, assim, as contradições, os erros, né, até as mentiras estatísticas, esse tipo de coisa, e a gente critica a teoria que a gente vê. Agora, o movimento inteiro, realmente, teria que ser para uma pessoa, né, estudiosa da coisa. Estudioso da área de história do feminismo, Exato. sociologia. Imagina que coisa mais boring, coisa mais chata que der, mas enfim, tem gosto para tudo, Tem né? coisa pra tudo. Uh, agora, vamos pegar uma aqui, vamos escolher então umas perguntas mais objetivas e biológicas. Por que, essa a Sim. gente já respondeu. Por que o feminismo é tão relutante com a biologia e a antropologia? O porquê, eu não sei se a gente sabe, né? Mas é. Tu tem algum porquê? Sim, porque a área de ciências humanas, não todo mundo, mas tenta ignorar totalmente a biologia. Que o ser humano é só social e não biopsicossocial. Sim. Talvez a tradição, né, das ciências humanas sempre foi mais de vamos valorizar o que a cultura e tal, e esquecer, né, o biológico deixa como... Essa divisão boba que vem de muito tempo de dizer divisão entre humanas e exatas, né, que eu nunca gostei dessa divisão, porque não faz sentido, né? Se tu quer fazer humanas de verdade, bem, tu tem que incluir matemática, tu tem que incluir física, tu tem que incluir biologia, não tem como Realmente, separar, a galera né? do curso de ciências sociais reclama que tem estatística. Sim, porque ciência você precisa de métodos estatísticos para fazer Claro, ciência. óbvio. Então, é uma burrice pensar já que existe uma linha que separa as humanas da, das exatas, por exemplo, né? As duas são... E a mesma coisa, um cara que só estuda matemática, só estuda física, se ele não parar para ler um pouquinho história da economia, história do pensamento, ele vai acabar um esquerdista também, né? Ele vai comprar esse papinho aí da universidade, dos militantes, e vai, sabe? Não vai pensar direito. Enfim... se ela acredita que o feminismo está relacionado de alguma forma com as ondas de extrema-direita. Talvez tenha extrema-direita. Tipo, né? O que é extrema-direita? Porque hoje eles usam esse termo pra qualquer coisa. Extrema-direita é tudo que eu discordo. Eu Também acho que tem foi essa. Mas uma o que eu entendi da pergunta é contra-ataque. que, assim, será que a extrema-direita não está sendo uma reação, talvez, né, ao feminismo? Sim, com certeza. É o movimento Red Pill, MGTOW, é o feminismo reverso, é o contra-ataque do feminismo. Hum. Concordo. É verdade, é verdade. E também dos excessos, né, a mesma coisa. Dos excessos, sim. Quanto mais um lado puxa, né, para o excesso, mais o outro vai puxar ao Sim, contrário, né? exatamente. É como uma mola, né? É. Ah, homossexualidade feminina no esporte relaciona-se com o desenvolvimento de características masculinas? Aí tem uma pergunta mais biológica. Olha, agora não. Deixa eu continuar. É que o Instagram só Uhum, permite um número limitado de caracteres. Então, pelo tem visto, outro comentário. ela começou aqui. Me parece ter mais atletas da categoria feminina homossexuais que na masculina. É verdade? Primeira. E depois, homossexualidade feminina no esporte relaciona-se com o desenvolvimento de características masculinas? Isso aí eu não sei. Tu tem algum dado de que há mais atletas homossexuais femininas? Não pesquisei esse dado, mas pelo menos no futebol feminino é algo fácil de você notar. Eu acho que o próprio conceito de você ser um atleta profissional é algo que te masculiniza, então tende a atrair mais mulheres que são homossexuais. Principalmente mulheres, talvez que naturalmente têm um nível de testosterona mais alto, ou até mulheres com hiperplasia adrenal congênita, que de nascimento tendem a ser mais masculinas.
Então, acho que deve ter relação, sim. Deve ter relação. Não, e pela minha experiência também, evidência anedótica do outro lado, né? Homens que escolhem profissões mais femininas, então, de novo, a psicologia era cheio de homossexuais masculinos. Por exemplo, desses poucos, né, da porcentagem que a gente era ali dentro, 5% e tal, sei lá, pelo menos 50% eram homossexuais. Então, aí a gente já vê, né, que realmente em profissões como outras enfermagens, se eu não me É, engano, também acho que a eu acho maioria que é dos meio enfermeiros homens deve ter é, uma porcentagem boa. maior, né? Eu também acho. E deve ser com certeza relacionado, né, com já como a pessoa já tem certas características mais aí que entra a história do gênero, né, como sendo mais ah, culturalmente, sabe, uma expressão, né, do sexo biológico misturada com a cultura. Com certeza seria uma questão mais de um gênero, né, mais feminino, que se associa, que justamente vem do fato do cara ser gay ou da mulher ser lésbica. Liderança é uma característica masculina. Tendo a achar que sim. Que mulheres que são líderes costumam ser mais masculinas. Hum. Eu E tendo a isso é uma achar que coisa sim. boa ou ruim, na tua opinião? Ah, não sei que se seria bom ou Neutra. ruim. Da mesma forma que as mulheres são mais cuidadosas, em média, têm uma, né, inteligência emocional maior, tem mais empatia. Acho que não é bom ou ruim, são só características. Sim. E vai depender de como a pessoa usa, né, também. Se, né, liderança, exatamente, ela pode ser boa, mas ela pode ser ruim também. Não dá para esquecer que Hitler era um líder, né? Olha Nossa, que a exemplo. liderança. Pois é, então, né? Ahn, Como não ter culpa de ter uma formação em profissão masculina e não ser feminista? É hipocrisia? Eu acho que não, porque você pode considerar que no passado, ok, teve um movimento feminista porque existiam realmente leis, as leis não eram igualitárias. Mas hoje em dia, no Ocidente, eu acredito que não precisa mais do feminismo, porque as mulheres têm todos os direitos que os homens têm e alguns privilégios. Então eu não vejo nenhuma contradição em ser uma mulher não feminista em uma profissão masculina. Sim. Sabe que eu também, de novo, igual ao teu caso, eu não sei muito da história do feminismo, só o que eu li de autores relacionados. Então eu lembro de ler, porque tem essa história de que o feminismo de primeira onda, né, aquele primeiro feminismo lá do final da era vitoriana e tal, com o sufragismo, essa história que esse era um feminismo do bem, digamos assim. Agora, eu também tenho lá minhas dúvidas. Eu não sei o quanto. Eu concordo contigo exatamente que as leis, obviamente, né, proibiam o voto feminino e tinha várias outras coisas que realmente pode questionar, né, muito facilmente se elas eram positivas ou não para as mulheres. Mas eu lembro de ler na biografia do Bertrand Russell. O Bertrand Russell era um famoso. Ele entrou nas eleições do parlamento britânico basicamente com uma se a sua, como é que era, a sua base, né, a sua militância era para o sufrágio feminino. E ele disse que, na época, a maior resistência que ele encontrava contra o voto feminino era das mulheres, e não dos Então, acho que eu homens. cheguei a ler sobre isso, porque se as mulheres pudessem votar, elas também iam ter que ir pro exército, né? Eu não sei se a lei, mas era uma coisa que era discutida, como assim, tipo, se elas vão ter esse direito, então elas Então não vão também ter que tem, ter tem nenhum outro dever, sim, elas né? querem. Você não pode ter tudo, né? Você quer todos os direitos, mas nenhum dever, aí fica Zero difícil. dever. Então por isso que eu não sei se também, né, esse feminismo de primeira onda realmente era assim tão positivo, né? Porque, de novo, tem suas perdas e ganhos. Pode ser, eu concordo que eu acho que as mulheres deveriam votar, mas realmente tem o seu lado, né, de que, pô, aí qual é o dever que elas também deveriam estar fazendo, né? E a mesma coisa, por exemplo, até a década de 50, 60, muitas universidades separavam, né, as mulheres dos homens, os dormitórios. Era separado dormitório masculino e feminino. E no dormitório, nos Estados Unidos isso, o dormitório feminino
tinha Aquele vídeo que você mostrou, aquela entrevista, eu assisti, que as mulheres tinham que estar no dormitório até às 11 horas. E os isso, homens não isso. tinham Não, essa é, restrição. é. Isso é uma injustiça. O pessoal É falou, uma discriminação. é uma discriminação, mas hoje não existe mais isso. Exato, exato. E tu vê, quando eu fui no Irã, e no Irã, ainda hoje, é exatamente assim, as mulheres têm o dormitório, e é fechado, é assim, o dormitório das mulheres tem grades, tem Eu imagino. arame farpado em cima, e não pode, homem não pode entrar de jeito nenhum, é uma coisa assim. Mas o dormitório masculino é aberto, vai lá, entra, faz o que tu quiser. Irã, país do amor. É. Aquela religião de Se paz e amor. Se o patriarcado é ainda necessário, ele não é menos necessário hoje em dia? Eu não consigo definir assim o que seria o patriarcado. Parece uma entidade assim que as feministas criaram. Parece meio teoria da conspiração, né? Sim, É, eu também acho que é seria uma que a maioria coisa. dos trabalhos mais perigosos e degradantes são os homens que Hum, fazem. A maioria dos assassinados são homens, a maioria dos moradores de rua são homens. sim. Então tudo vai ter um lado bom e um lado ruim, tanto em ser homem Ah. quanto mulher. Eu acho que ficou essa visão do patriarcado porque, assim, como os homens tomaram a dianteira na política, né? Ficou essa ideia de que, mas e como a política é uma coisa tão central, assim, bom, não deveria ser, né? Tu é uma libertária, então eu garanto que tu não põe o peso, né, tão forte na política. E eu também não acredito que muita coisa boa saia da política, mas ficou com essa impressão, né, de que, como a maioria são homens aí, ficou essa coisa do patriarcado, e que o homem defende, o homem tá no exército, tipo de coisa, e aí criou essa visão, mas tem o outro lado, de novo, né? Tem o lado ruim de tudo isso, que o homem tá morrendo no exército com uma guerra tonta que ele nem provocou, tem o fato de que a política é uma bobagem, né? Muito da política, 99% da política é uma bobagem absoluta e isso é um atraso, ou seja... hum, Sim. Agora, eu sei que o tempo tá chegando ao fim, mas uma coisa que eu quero citar. Eu até mandei pra diga. você a notícia que um rapaz de 13 anos, ele morreu depois de ser agredido por coleguinhas de classe que pularam nas costas dele e deslocaram as vértebras, furou o pulmão e ele morreu. Isso me faz pensar assim que é, o, eu sofri bullying quando estava na escola, mas o bullying feminino é predominantemente psicológico. Ah, Já o bullying masculino é é porrada. físico, é Eu penso, porrada. né, tipo, eu sofri bullying na escola, mas eu tô viva, porque foi um bullying psicológico. E É esse verdade, rapaz está morto, é infelizmente. verdade. É verdade, é verdade. Isso não tem volta, né? Muita gente acha que, não, mas um bullying psicológico é tão ruim Não, quanto mas um eu tô físico, viva. não. É, exatamente, Aquele não rapaz é não assim. está, infelizmente. É E verdade, eu não não tinha vai me dado acontecer conta nada disso. com os agressores, infelizmente. Hum, ah, é fato, é verdade, é Muito verdade. triste. Feminismo pode ser considerado uma pseudociência? Esse termo pseudociência também já está meio que sendo Tem desuso, sobreusado, né? sobreusado, isso. Eu acho que o feminismo, acho que ele, para ser uma pseudociência, o movimento ele tem que afirmar, tentar ser uma ciência. Eu acho que o feminismo é mais uma É, ideologia. Eu acho que o hum, feminismo não é uma ciência e não tenta ser uma ciência. Eu acredito. É só verdade, uma é. ideologia. Hum. Uma ideologia meio que justamente, eu diria que é mais como uma religião, né? Parece que tá mais Sim, para tá uma virando uma religião religião. que uma. Ahn, até que ponto o feminismo admite internamente que não busca a igualdade completa? Bom, essa é uma pergunta mais da teoria do feminismo. Não sei se tu teria uma Com resposta para certeza. isso. Mas, tipo, na teoria, o feminismo quer que ambos os sexos sejam tratados igualmente. Mas, na prática, não é bem assim, né? Não é, Você não. cai naquela a falácia do escocês de verdade. Hum, Elas querem é, todos os direitos e nenhum dever. é. É verdade, é verdade. Isso é uma coisa que. Mas eles não se admite isso, né? Não. Mas também como é que iriam admitir, né? Admitir isso seria justamente.
Tipo, não, Porque mas feminismo a gente luta por igualdade. É, Eles não admitem. essa expressão em inglês, Mote and Bailey, né? Quando eles estão assim querendo, quando o feminismo quer, e várias outras ideologias, quando eles querem angariar seguidores, eles dão essa, as palavrinhas do bem, né? As mais genéricas. Então, tipo, o feminismo só busca igualdade, só isso. Só isso. Aí, depois que eles já têm os seus seguidores, e aí tu começa a questionar mais, tu começa a ver, né, mais a fundo, aí sai as verdades, né? Sai tipo, não, mas a gente quer mais direitos para as mulheres, mais não sei o que, tal, um monte de coisa. É sempre assim. Mas aí quando tu puxa eles de novo, diz, então olha só, aí, né, tu tá querendo privilégio para as mulheres. Não, o feminismo só busca a igualdade. É só isso. Exatamente. Né? A gente Com só busca a certeza. igualdade. O que é que essa aqui a gente já respondeu? Mulheres não querem direitos iguais, querem privilégios, meio que a gente já tocou um pouco nesse assunto. Será? Essa aqui também a gente tocou um pouquinho, mas talvez tenha algo mais a dizer. Será que o patriarcado não seria mais opressor contra os homens do que contra as mulheres? Então, aquilo que eu falei, acho que tem um lado bom e um lado ruim, tanto de ser homem quanto de ser mulher. Hum. Mas Justamente. eu não sei dizer se é melhor ser homem ou ser mulher em uma sociedade ocidental. Ambos têm vantagens e desvantagens. E tu sabe que até é interessante, mas até em sociedades muçulmanas, por exemplo, é, é difícil responder essa questão assim na afirmativa que ser mulher é pior, porque, por exemplo, tu vê coisas como o casamento arranjado, que é muito comum, né, no Oriente Médio. O casamento arranjado tem uma taxa de divórcio mais baixa que o casamento não arranjado. Ou seja, e o divórcio nunca foi um problema para o muçulmano, por exemplo. Então, como é no católico. O católico diz que o divórcio é impossível, né? Não, nem te deixava te divorciar, o católico. Já a igreja, o Islã, sempre, se eu não me engano, o divórcio já desde o início era aceitado. Ou seja, não é uma questão religiosa de que elas não podem se divorciar, por isso que tem menos divórcio. Até onde eu entendi, é uma questão mais de que realmente o casamento arranjado, pela razão que for, talvez o que se teoriza é que, justamente porque é arranjado, eles põem mais esforço para que isso funcione, entendeu? Eles tentam buscar uma maneira de se conhecer, sabe? Vamos fazer isso dar certo. Enquanto que no Ocidente é muito fácil dizer, não, a gente é incompatível, eu busco outro e adeus, entendeu? Então, não sei, tu tem alguma Bom, não sei dizer, mas eu não gostaria que fosse de ser arranjado? casada à força com um estranho. Não, pois então, então também não é exatamente a força, né? Eles conversam, é assim, o casamento é arranjado porque os pais deles é que decidem, assim. Mas tanto o homem quanto a mulher, nesse caso, eles não decidem, mas eles também podem, eles perguntam, que tu acha, né? Topa ou não topa? Pois podem dizer, não, acho que não vai rolar e tal, né? Mas Então, a mulher tem um certo poder, né, de falar. não Pelo menos em tem. teoria. Não é assim, tipo, a gente já arranjou teu marido e agora cala a boca e aceita. Não é Ah, bem assim, sim. entendeu? Não Tem é umas coisas que exatamente. as feministas gostam de, tipo, não importa qual ângulo você olhe, tudo sempre vai ser machismo. Por exemplo, a questão: existem muito mais métodos anticoncepcionais disponíveis para as mulheres do que para os homens. Isso. Porque para os homens é só o método irreversível, que é a vasectomia, ou a camisinha masculina. Mas se você fala, ter muitos métodos para mulheres é machismo porque o homem está jogando toda a responsabilidade da contracepção na mulher. Mas se fosse o inverso, se existissem muitos métodos contraceptivos para homens e poucos para mulheres, também ia ser machismo. Porque você está tirando o direito da mulher de ter quantos filhos ela quiser e quando ela quiser. Vira Então, uma explicação
Aí sim vira uma explicação pseudocientífica, que é uma explicação, né, que basicamente está sempre certa, né, está sempre correta, Sim, né? Não tem como que era a base que o Karl Popper dizia, né, que não é falsificável, né, é impossível de tu falsificar sim, essa... não tem como E ser científico. isso até hoje a BBC, faz pouco tempo que a BBC publicou uma matéria assim, afirmando categoricamente que o fato de não existir um anticoncepcional masculino é machismo, era simplesmente machismo, porque não botavam dinheiro nas pesquisas. É a falta, de novo, a ignorância sobre a biologia humana, né? Sobre o aparelho reprodutor masculino, como que tu não pode interferir com os níveis hormonais, porque não passa, né? O homem não passa pelo período da mulher Sim, da é muito mais gravidez. fácil você manipular hormonalmente uma mulher que tem um ciclo Exato. de fertilidade do que um homem que está produzindo gametas a todo momento. Sempre, exato, exato. O que o anticoncepcional faz é basicamente hackear, né, o sistema, o ciclo Sistema de feminino. feedback de É, fertilidade. enquanto que o homem não tem esse ciclo, então não tem que hackear, né? E qualquer desviozinho ali de hormônio já cria um desbalanço que não está previsto pelo corpo masculino, né? E aí a coisa desanda. Mas não, isso já é biologia demais para as Foi uma feministas. feminista, com certeza. Não dá, Victoria. Agora, da página do Facebook. Essa aqui tá muito, de novo, é muito sobre a história. Eu poderia dar uma explicação resumida das diversas fases do feminismo e Não comparar tenho o passado. conhecimento. Isso aí é mais. Essa daqui do patriarcado, a gente já falou. Invisibilização de homens que defendem pautas da mulher também é um tópico. Voto feminino foi garantido por parlamentos 100% masculinos, mas ninguém nunca menciona a contribuição dos homens que articularam e viabilizaram conquistas sociais da mulher, coisa que ocorre ainda hoje. O que tu acha? Eu já li sobre isso, que quem concedeu o voto feminino foram os homens. Mas se nenhuma mulher podia votar e não podia ser eleita, Só podia ser os homens, só né? podia ser o homem que ia dar o É. poder de voto. Mas tem um ponto que hoje em dia é relevante. Muita gente diz, e também, de novo, a BBC acaba de postar, não sei quanto tempo atrás, de que assim, a história é que se tivessem mais mulheres no parlamento, no Congresso, o aborto já seria legal, seria legalizado. E aí eu fui atrás dos dados, né? Porque isso é fácil, tem várias pesquisas que perguntam, Sim. né? Qual é a tua opinião sobre o aborto? Deveria ser Os legalizado homens ou não? tendem a ser mais a favor do aborto do que as mulheres, em média. Exato, exato. Ou É seja, muito louco. é muito louco. Se tivesse um monte de mulher no parlamento, então ia ser mais legal ainda, né? Pelo visto, né? Sim. Ou seja, o problema muito com esses movimentos é justamente também, né, essa ignorância dos dados, né, das estatísticas, a manipulação, a ignorância. Outra pergunta, agora do X. Pergunte se ela simpatiza com alguma corrente ou autor é feminista, dado o amplo espectro de pensadores que utilizaram o rótulo. Eu devo salientar que essa pergunta veio do Eli Vieira. Eli Vieira merece uma menção especial aqui, né, de que ele Sim, eu está sigo a Oliveira. envolvido agora com o Twitter Files, né, do Brasil. É um trabalho muito bom, muito legal, mostrar justamente o autoritarismo do como é que é o nome dele agora? Me esqueci. Elon Musk. O Moraes, né, Alexandre de Moraes, Ah, sim. né, do STF. Então, muito bem, obrigado ali pela participação e continua aí, né, com essa... Eu não sei se tu tem acompanhado, mas eu já desde a época, né, que começou a vir essas coisas, eu percebi que isso era uma ameaça à liberdade de expressão, que nunca houve no Brasil de verdade, mas Com certeza. só piorou. E a galera fala, liberdade de expressão não é discurso de ódio. Onde você Nada vai que colocar essa ver. linha? Nada que ver, o que é discurso de ódio, né? É uma coisa impressionante. Então, sobre as Uh, autoras, é, eu não gosto muito de ler, tipo, sobre humanidades, história, filosofia, sociologia, então eu não acompanhei, nunca peguei para ler nenhuma autora feminista ou antifeminista. Eu gosto mais de ler sobre ciências, eu gosto muito de ler o Richard Dawkins, por exemplo.
sobre Verdade. biologia. Porém, justamente aquele vídeo que eu te mandei, né, tem essas duas, a Christina Hoff Sommers e a Camille Paglia. Eu, pelo menos, também, eu nunca li nenhum livro delas, mas as palestras são impressionantes. E esse vídeo eu até vou deixar num link nesse episódio, porque é impressionante, né? Essas duas, é muito engraçado, elas perceberam justamente, e elas se consideram feministas, se consideravam pelo menos, né? Antigamente. E Antigamente. antigamente. E, e elas notaram o nível tão baixo do feminismo moderno, essa coisa horrível, a falta também, de novo, todos esses pontos que a gente está tocando aqui, elas tocaram, né? De que não querem saber da biologia, não se preocupam com dados de verdade, é muita mentira, sempre se colocam como vítima, todo esse, né? Mas vale a pena, eu acho que quem não viu esse vídeo, eu vou de novo deixar um link, vale muito a pena acompanhar a Camille Paglia e a Christina Hoff Sommers. Eu não sei o quanto elas continuam, eu já sabe, se encheram o saco disso também, porque enche o saco, né? Ficar falando disso toda hora. Mas, enfim. Como ela observa a mudança do conceito de igualdade entre homens e mulheres para o da equidade? E como ela vê os impactos disso na lei e no dia a dia das pessoas? Então, nos últimos anos pararam de falar de igualdade e começaram a falar de equidade, mas eu não sei o que muda. Porque, se você falar que nós mulheres queremos igualdade nas universidades. Ué, mas as mulheres já são maioria no ensino superior. Ah, não, mas aí é equidade, não é igualdade, sabe? Tipo, fica movendo o gol, sabe? Igual. Tem isso, né? De que a equidade seria, então, dar o que a pessoa de fato Dívida necessita histórica. para alcançar. Eu acho que a equidade é justamente essa confusão, né, entre igualdade de resultados e igualdade de condições, né? Eu acho que a equidade é a igualdade de resultados, basicamente. Eles querem que no final tenha 50% de mulher em tudo. Tudo que. Mas Bom, tudo que for bom, isso né? nunca vai acontecer. Além de. Tudo, tudo ser 50%, todas as profissões. 50% de enfermeiros homens, 50% de enfermeiras mulheres. 50% de engenheiros mecatrônicos homens, metade mulheres. Acho que isso nunca vai acontecer. Porque Não, diferença da diferença biológica. biologia. E nunca falam de 50% das profissões de lixeiro, né? Porque De vamos fazer lixeiro, 50% de de lixeiro. porteiro, Porteiro, de trabalhador da construção civil. isso, cortador Elas de querem cana. igualdade, mas só nos cargos mais altos. São os cargos de prestígio, né? Exatamente, exatamente. Ahn, como ela acredita que deveria ser elaborado o aspecto de inclusão e direitos femininos para a sociedade na visão dela? Então, a tua opinião, se tu pudesse moldar a sociedade de acordo com Victoria. Eu acho que todos deveriam ser tratados igualmente e nenhuma igualdade deveria ser forçada. Tipo, todos devem ser tratados igualmente, mas as pessoas não são iguais. Então você tem que tratar todo mundo igualmente e deixar a biologia fazer o resto. Sim. Acredito nisso. Sabe que eu não sou um conhecedor tão grande assim de leis e isso tudo, mas esse negócio de que da igualdade nas leis, igualdade perante as leis, na prática, e talvez nem na lei mesmo, nem na teoria é assim, né? Eu acho que é bonito dizer que a gente acredita em igualdade de tratamento, claro, assim, né, perante a lei. Não igualdade física, isso aí, obviamente, é uma coisa que hoje em dia, né, virou. O pessoal confunde muito, mas mesmo a igualdade perante a lei, ela não é seguida ao pé da letra, né? Se tu for parar para pensar, tem várias. Para começar com essas coisas de que, por exemplo, o político, né, Tem ele vai imunidade, tem imunidade, ele só pode ser julgado pelo STF, coisas sim, assim. infelizmente. Os políticos são. Eles estão acima das pessoas comuns. Infelizmente. Exato, exato. E várias outras coisas. Até, por exemplo, tu pega. Isso tem a ver com o feminismo. ah, a idade para se aposentar, né? Ainda, se eu não me engano, é 65 para homem As mulheres se e aposentam 60. mais cedo.
É, 60 para mulher, uma coisa assim. Ou seja, 5 anos de. Por quê, né? Não era para ser tratamento igual? E Não. não é, não querem igualdade. Pois é, perante a lei, não é exatamente. Ou seja, não é. Até esse. Que é uma coisa liberal, né? Essa coisa de que a igualdade ah, eh, perante a lei é importante. Mesmo aí não entra, né? E às vezes até eu questiono se isso é de fato possível, né? Dado que a gente é diferente, principalmente homens e mulheres, se haveria como, por exemplo, a questão da. Vamos pensar em termos práticos, a questão da licença maternidade, por exemplo, Tava né? pensando nisso. Aí já é uma questão biológica. A mulher vai parir a criança e o homem não. Então, é claro que a licença da mulher tem que ser maior, pra ela se recuperar disso. Pois é, eu também acho. Ao mesmo tempo, tem países que estipularam, né, que vai ser igual para homem e mulher. E o que acontece é que aí a mulher, tá, fica em casa, beleza, cuidando do filho como ela gostaria, e o cara, tipo, que diz que ele quer, né, mas ele é obrigado por lei Ele é obrigado. a A tirar aquelas Susan férias. Pinker fala disso, que licença maternidade e paternidade igual prejudica as mulheres. Ah, é também, né, exatamente. Ela Por que fala prejudica? disso. Explica. Mas aí é uma questão biológica, né? Tipo, não dá pra misturar homem com mulher nos esportes profissionais, por uma questão biológica, assim como a licença maternidade vai ser maior para a mulher porque ela fisicamente vai ter o filho, ela tem que se recuperar do parto. Uhum. Mas o fato de ser igual para os dois, por exemplo, se a gente fizer igual para os dois, por que que seria ainda assim prejudicial para a mulher? Porque daí o homem poderia abdicar dessa ou... Então a Susan Pinker ela fala tipo, vai porque a mulher ela ia usar esse tempo para Uhum. cuidar da criança e o homem ia usar esse tempo para trabalhar, para fazer qualquer outra coisa. Ela até fala que Uhum. se uma mulher é professora universitária sai da para licença maternidade, ela volta com a mesa cheia de coisa. E Uhum. se o homem sai para licença paternidade, ele voltaria escrevendo, tendo escrito um monte de Ah, de artigo. livros e artigos. Ah, entendi. Ok. É porque, É em média, exatamente, o homem exatamente. não vai gostar tanto de cuidar de um bebê quanto uma mulher. A não ser que ele Não, seja um homem muito paternal, feminino. assim, muito feminino. É, Mas, em média, é, isso não acontece. verdade. Então ele vai achar maneiras de continuar trabalhando, mesmo estando, né, na Mesmo tendo de licença licença. E não maternidade. vai cuidar da criança, vai fazer o mínimo. Exato. Ah, interessante, é verdade. Não tinha pensado nisso. É, bem interessante. Sim. Perfeito, Por isso que eu sou perfeito. contra a É, licença maternidade ser igual à paternidade. Não faz sentido. então, por isso que até, né, esses dogmas liberais que a gente aceita, assim, sem nem pensar muito bem, às vezes, né, tem que pensar um pouquinho mais. Talvez realmente não é bem assim, né, igualdade, isso é meio que uma utopia, né, igualdade total, assim, perante a lei. Mesmo, né, querendo ser liberal, talvez não seja. Enfim, vamos. Já chegou as 2 horas. Vamos. A gente tu já deu várias sugestões de livros, isso é uma coisa que o pessoal me pede bastante. Tem alguma outra sugestão que tu queira fazer de leituras, livro, palestra, alguma coisa que tu acha interessante? Ou essas estão boas? Ah, outro livro que eu quero citar. Eu até. Eu não terminei de ler, mas a proposta do livro é muito interessante. É The Mating Mind, do Geoffrey Miller, que é o mesmo Hum, autor do Darwin Vai às Compras, que acho que o título em inglês é Spent. Ele fala das diferenças de consumo entre homens e mulheres. Nesse hum, livro, The Mating Minds, ele fala que é, a seleção sexual entre os humanos que levou o ser humano a ter essas habilidades intelectuais tão superiores aos nossos parentes mais próximos, os chimpanzés, que tipo a habilidade de escrever música, de fazer uma pintura, isso teria mais um papel na seleção sexual. hum. Acho, acho legal esse livro. Esse, esse lance da seleção sexual é um bom exemplo também, né? Onde essa história do patriarcado é uma bobagem gigantesca, porque muitas das características masculinas foram, na verdade, selecionadas por mulheres. E são características, diga-se de passagem,
detrimentais. Geralmente, a ideia da seleção sexual é que, por exemplo, o exemplo que se usa clássico, né, do passarinho que tem um rabo maior, né, e a fêmea prefere o pavão, né, que tem aquele rabão gigantesco, a fêmea prefere um pavão com rabo maior, ou o passarinho, tem uma espécie que agora não vou me lembrar, que tem um rabão. Por quê? Justamente porque tem sentido evolutivo, por quê? Porque se ele consegue sobreviver com todo esse problema, né, com essa cauda gigantesca aí, quer dizer que ele realmente tem que ser muito forte, né? Então, ou seja, as fêmeas estão basicamente criando problemas para nós, homens, né? Que vão ter que carregar esse fardo, digamos assim, evolutivo aí por várias gerações. Mas é bem interessante, é verdade. Meu professor de evolução falou que os cientistas pegaram uma espécie de peixinho que o macho tem uma cauda mais longa. E as fêmeas tendem a preferir os machos com a cauda mais longa, só que com essa cauda mais longa ele fica mais fácil de ser predado. Então acaba equilibrando a seleção sexual e pelo ambiente. Mas se você cria eles em aquário e não tem como eles serem predados, o tamanho da cauda aumenta muito com as gerações. Porque você eliminou o fator de predação. Bom, Victoria, muito obrigado pela tua participação. Olha, de novo, foi assim muito legal conversar contigo, porque primeiro, muito difícil encontrar alguém, né, que pense assim dessa tua maneira, porque como a gente já tinha falado, né, olha, só apareceu religiosas ou não, teve uma, né, que eu até comentei também, que ela é uma influencer no Instagram e assim bem, mas o lance dela é mais anti-trans. Ela fala só de coisa anti-trans o tempo inteiro. Mas tem assim, como que 150 mil, 110 mil seguidores, isso é uma coisa louca, sabe? Tanta gente, tanta gente. E ela, nesse ímpeto dela, né, de falar tanto contra os trans, acaba saindo desinformação. Saiu essa história de que, não sei se tu viu, na Páscoa... A Páscoa era o dia da visibilidade trans. Mas, tipo, caiu por uma coincidência. Coincidência, total. E ela fez um estardalhaço sobre isso, fez vídeo, fez um monte de coisa. Ou seja, tipo, porra, sabe? É como se a verdade tivesse em segundo plano, né? É mais importante. E eu até concordo, de novo, eu acho que tem muito que concordar com ela ali, dos exageros, desse lance woke, né? Sim, do trans, que agora todo mundo é trans e tal. Exageros. Sem dúvida, mas aí, Mas não entre espalhe isso e mentiras. espalhar. Pois é tão. Pois é. Mas é que como é que se diz? O incentivo é nesse sentido, né, Victoria? Ainda mais se o cara, assim, se tornou um influencer. Até para se tornar um influencer, ele teve que pensar muito bem, né, em como ganhar esses seguidores. Teve que chamar a atenção Porque tem que falar o que as pessoas querem ouvir. Exato, do mínimo denominador comum ali, né? Porque essas coisas, infelizmente, na internet é assim. Tu tem que apelar, até na mídia, né? Tu tem que apelar para o mínimo denominador comum, que é a maioria, né? Que aí é o que atrai. Mas então, obrigado de novo. Tu quer deixar algum... Eu não sei se tu é ativa nas redes sociais, se tu tem alguma coisa que tu quer que os leitores, os ouvintes... Eu não sou ativa nas redes sociais. Para contato profissional ou intelectual, meu e-mail é victoria_branco@hotmail.com. E eu também agradeço pelo convite. Eu gosto muito da página Raciocínio Aberto, tanto dos artigos quanto dos podcasts. Agradeço. Obrigado. Prazer foi meu.